estamos de volta com o nosso programa Sobre Elas. Eu sou Mara Suassuna, psicóloga e Master Coach, e o nosso programa Sobre Elas é sobre esse vasto universo da mulher e também dizer do homem, por que não? E o programa de hoje, o nosso Sobre Elas, é sobre perdão. E aí, como é que é essa questão de perdoar? Pedir e receber perdão. Você perdoa com facilidade? Você tem facilidade para pedir desculpa? Tem facilidade para desculpar? E eu confesso para você que pedir desculpa e desculpar muitas vezes pode ser difícil. Eu costumo dizer até que o rancor, ele é automático. Já o perdão, ele é mais sofisticado um pouquinho. Ou seja, o rancor vem na hora. Agora o perdão demora mais tempo para a gente perdoar. Existem algumas pesquisas que mostram que tanto um como o outro, tanto o rancor como o perdão, eles acabam tendo um impacto significativo na nossa vida. Tanto na nossa vida mental como na nossa saúde de uma forma integral. E aí eu quero te perguntar, é difícil pedir desculpas? Se a gente soubesse o poder de um real pedido de desculpa, o que isso faz diferença na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: será que a gente está realmente disposto a pedir desculpa? Porque pedir desculpa muitas vezes não é fácil. E é interessante porque tem uma pesquisa que foi publicada o ano passado, mostrando que como o fato de desculpar-se interfere na decisão da pessoa ofendida. Ou seja, quando você pede desculpa, como é que isso interfere em relação à pessoa que recebeu a ofensa. E é notório que essa taxa de perdão foi 2,5 vezes maior entre as pessoas que receberam uma mensagem de solicitação de desculpa ou se desculpando. Então isso já fica importante para você aprender o seguinte, que quando pisar na bola, o fato de você pedir desculpa, mandar uma mensagem se desculpando, já interfere na concessão do perdão. E é muito interessante esse estudo porque ele vai demonstrar o seguinte, que quando as pessoas, demoram mais a pedir desculpa, isso tudo pode ser demonstrado até em exames de ressonância magnética. Eu achei muito interessante esse estudo porque esse estudo, por meio dos exames de ressonância magnética, mostraram que algumas áreas do cérebro foram recrutadas pelas pessoas que decidiram perdoar. Ou seja, nós temos uma mudança, até do ponto de vista neurológico, quando as pessoas decidem, como diz o pastor Negreza, liberar o perdão. E isso interfere por quê? Porque tem pessoas que às vezes decidem não perdoar. Então, quando você perdoa mais rápido, você acaba se liberando, E um pedido de desculpa, ele não tem só um aspecto racional, porque quando a gente é magoado, quando acontece alguma coisa com a gente, muitas vezes a gente não desculpa porque prefere guardar esse rancor. E decidir perdoar é uma decisão. Eu falei no início do nosso programa, o rancor ele é automático. Agora, o perdão, ele é sofisticado. Muito mais fácil você sentir raiva, você se magoar, do que pedir perdão. Pedir perdão demora mais, requer de você um desprendimento. Agora, para um pedido de perdão ser eficaz, é muito importante que você tenha uma disposição, uma decisão íntima de realmente pedir esse perdão. E quando a gente é injustiçado, ou seja, quando acontecer alguma coisa, qualquer tipo de relacionamento, e a gente fica muito magoado, ou seja, quando acontece alguma situação em que você se sentiu injustiçado, e muitas vezes as pessoas têm a tendência de buscar uma forma de reparação, ou seja, aconteceu, eu não vou perdoar, eu não perdoo, que é uma frase que a gente usa muito, isso aqui aconteceu comigo, eu não vou perdoar, eu não perdoo mesmo. Ou seja, além de ter a dificuldade de perdoar, muitas vezes a pessoa que foi ofendida, ela busca uma forma de reparar. E nem sempre, é possível você
trabalhar essa questão do perdão de uma forma imediata. Muitas vezes o que vem, o que é? É um sentimento de ressentimento, de amargura, de desconforto, e muitas vezes todos esses sentimentos estão associados à injustiça, ou seja, por isso que eu falo que o rancor, ele é automático. E muitas vezes esse rancor, principalmente hoje a vida está muito conturbada, as pessoas não estão cuidando umas das outras, e é natural que essa questão da mágoa, do rancor seja tão presente. E o fato de você não perdoar vai acabar incidindo sobre a sua saúde. Agora tem uma coisa, o perdão nem sempre é uma coisa imediata. Eu costumo dizer que o perdão é um processo. É um processo de redução gradual dessas emoções negativas que a gente sente, de raiva, de ódio, sentimento muitas vezes de vingança. E para a gente poder reduzir essas sensações de vingança, ou seja, você quer de uma forma ou outra reparar aquilo, ou muitas vezes quer buscar formas de justificar a conduta da pessoa que te magoou, isso acaba não sendo muito eficaz para o perdão, porque o perdão real, ele parte de uma decisão que você tem realmente de perdoar. Eu quero perdoar, independente do que o outro vai fazer com o perdão. E quando a gente realmente, de fato, a gente perdoa a pessoa que nos ofendeu, esse estresse, ele vai diminuindo. Então, na realidade, perdoar só nos faz bem. Diminui o estresse, alivia a alma e, principalmente, nós acabamos tendo consequências positivas do ponto de vista físico e mental. E é interessante que quando a gente perdoa, nós temos aí estudos diversos que vão apontar para isso. Esses estudos, eles mostram que quando a gente perdoa, a gente tem uma redução da pressão arterial, da frequência cardíaca e da tensão. E como hoje a gente tem muita gente com fibromialgia aí no mundo, pode saber que tem muita tensão muscular aí por falta de perdão. E, além do que, quem perdoa experimenta um relaxamento muito maior. A sensação de perdoar, ela vem de uma sensação agradável de relaxamento, aquela sensação, eu posso abrir o controle. Então, a decisão de perdoar, ela tem que ser uma decisão emocional. Ou seja, quando eu perdoo, eu estou, além de me liberando, eu estou fazendo bem para mim. Agora, se a sua decisão é de não perdoar, ou seja, de permanecer ou de cultivar essa sensação de hostilidade, você vai alimentar diferentes emoções negativas. Então, é muito importante que você pense. Por quê? Porque quem decide perdoar acaba abandonando o rancor. E muitas vezes nós sabemos que a dificuldade de perdoar gera doenças. Então, se você não quer ter estresse, se você não quer ter fibromialgia, vamos começar a trabalhar na perspectiva de liberar o perdão. E é claro que nem sempre é fácil perdoar. Agora, o que precisa acontecer é realmente você desejar perdoar. Porque a gente fica muitas vezes com aquela sensação, se eu perdoar, é como se eu estivesse saindo no prejuízo. Porque a pessoa me magoou, a pessoa fez tão mal para mim, então eu não quero perdoar como se eu estivesse associado. Não, quando a gente libera o perdão, nós não estamos ficando no prejuízo. Muito pelo contrário, nós estamos nos libertando. Agora, se você decidir aí guardar sua mágoa, faça de uma forma consciente, sabendo que, sem sombra de dúvida, quem vai sofrer com a ausência do perdão é você. É tipo assim, você já tentou levantar um peso muito pesado sozinho? E aí você levanta aquele peso e muitas vezes você não consegue levantar aquele peso sozinho. E com o perdão, muitas vezes é assim. Às vezes nós não conseguimos perdoar sem a ajuda de alguém. Então, por isso que é muito importante, quando você é vítima de uma situação ou de uma injustiça e que você fica muito magoada, não guarda esse rancor e esse ódio para você, não. Compartilha com outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, para a gente conseguir perdoar, nós precisamos conversar com outras pessoas, pedir ajuda. E, mais do que isso, quando a gente fala em perdão, muitas pessoas falam assim, eu não quero esquecer. Isso aqui eu faço questão de não esquecer. E eu quero dizer para você o seguinte, que perdoar é diferente de esquecer. Ou seja, você pode perdoar
várias vezes. Isso não quer dizer que você esqueceu. E tem aquelas pessoas também que muitas vezes a gente fala, ó, fulano de tal não merece perdão. Agora, perdoar não significa que você tem que se reconciliar com essa pessoa ou que você tem que voltar a conviver com essa pessoa. O perdão é uma disposição interna, emocional, de colocar aquele fato que aconteceu para o passado e não deixar esse fato permanentemente presente na sua vida. E o fato de você pedir perdão não quer dizer que a outra pessoa tem que te perdoar. Porque muitas vezes a gente quer pedir o perdão e a pessoa muitas vezes não quer perdoar. Então, se você quer se libertar, se você quer ser leve, se você quer ter mais saúde física e mental, comece a exercitar o perdão. Você vai ver que isso faz muita diferença na sua vida. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. E a pessoa a ser beneficiada é você. Então, vale a pena perdoar. A gente volta daqui a pouco com o nosso quadro Mais Pra Elas. Aprender, ampliar e inovar. Coach Weekend, de 3 a 4 de agosto, no Teatro SESI, em Goiânia. Um fim de semana com informações sólidas, compostas por conteúdos práticos e teóricos, a fim de proporcionar o fomento ético e profissional do coach. Não perca esse grande evento. Organização Prospecta e Max Folha. Estamos de volta com o nosso quadro Mais Pra Ela. Hoje, no nosso programa Sobre Elas, nós estamos recebendo uma pessoa para lá de especial com um tema que, com certeza, vai fazer com que você não se levante aí da cadeira. Estamos recebendo Lorena Santos, que é consultora na área de sexualidade e saúde íntima da mulher. Lorena, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso quadro Hoje Mais Pra Elas. Eu que agradeço estar aqui com você hoje, Mara, falar um pouco sobre o meu trabalho, um trabalho novo, mudei carreira uns 3 anos atrás e é um prazer estar falando sobre isso com você aqui hoje. Eu sei que você é jornalista de formação e mudou realmente a sua carreira para trabalhar nessa área de sexualidade. Conta para nós um pouquinho dessa experiência, dessa mudança de carreira e hoje esse trabalho seu que tem feito aí tem trazido um benefício tão grande para tantas mulheres, para tantos casais. Então, na minha vida as coisas acontecem sempre assim, meio que uma luz superior que vai me guiando. Há mais ou menos 3 anos atrás eu engravidei, foi uma gravidez não planejada, mas muito bem-vinda. E eu estava num período de transição profissional, estava saindo de um trabalho com perspectiva de estudar para concurso. E aí engravidei. Com a gravidez, veio comigo uma vontade muito forte de não voltar a trabalhar no mercado formal. Eu queria que os 2 primeiros anos de vida da minha filha eu tivesse exclusiva com ela. Nesse meio tempo, apareceu para mim a SOS, que é uma empresa que trabalha com a venda direta de produtos sensuais e eróticos. É como se fosse a Avon dos produtos eróticos. Então, eu tomei para mim esse desafio, sempre fui muito tímida, mesmo com as câmeras na faculdade, não era muito de fazer programa de TV, sempre fui muito tímida, mas eu falei, olha, eu vou pegar para mim esse desafio, vai mudar a minha vida, vai mudar a minha perspectiva em relação a esse tema, que é um tema que eu ainda não tinha dado muita atenção na minha vida. Falei, vou fazer. Se não der certo, pelo menos eu tentei. E foi assim, e deu muito certo, porque eu descobri várias coisas sobre mim, descobri várias coisas sobre as outras mulheres, tenho estudado, tenho feito treinamentos que a própria empresa me fornece, que expandiram muito a minha maneira de ver essa questão da sexualidade. Então tem mudado a minha vida e me trouxe uma nova missão, que é trabalhar a sexualidade, diferente do que se trabalham por aí, que é muito voltado para vulgaridade. Eu entendi nesse meu processo que existe sexo e existe sexualidade. E a sexualidade, especialmente das mulheres, ela tem sido muito deixada de lado pela própria mulher, por entender que isso é uma coisa que ela só pode praticar com o outro, quando não. O que eu acredito é que a sexualidade ela tem que ser explorada pela pessoa, porque ela é sua. Então não adianta nada você querer entregar o teu prazer na mão de outra. Primeiro você tem que olhar para si e descobrir como é o
ter o prazer. Pelas questões que a gente vê aí no mercado, de vulgaridade, de banalização, as pessoas acabam não olhando para a questão da sexualidade com um olhar como ele deveria. Eu acho muito interessante você colocar isso, por quê? Porque você tem auxiliado outras mulheres. Nós sabemos que hoje existem muitos casos de disfunção sexual, tanto na mulher como no homem, e nós sabemos que muitos desses problemas, muitas vezes se devem pela ausência de conhecimento da própria sexualidade. Quando você faz, porque eu sei que você tem um trabalho de palestras, você faz palestra para as mulheres, e você coloca esse exercício da sexualidade como uma forma de empoderamento feminino. Como é que funciona isso? Então, eu acredito que a sexualidade, ela é um potencial para a mulher acessar uma força que eu acho ser ancestral, que é a força do ventre. Existe um chakra aqui que ele é energia. E se você deixa isso de lado, deixa de trabalhar com essa energia, ela vai adormecer. E essa energia do ventre não é simplesmente para as mulheres terem filhos, é uma energia criativa. A principal fonte criativa da mulher está no ventre. Então, se ela deixa simplesmente essa energia de lado, se ela admite para si e para todas as pessoas que ter prazer sexual é uma coisa que pode ficar em segundo plano, essa energia vai ficar cada vez menor. E isso age na vida dela. Então, a mulher que ela é bem resolvida sexualmente, que ela consegue ter prazer sozinha, acompanhada, ela vai ter mais prazer na vida. E não só isso. Quando a gente... Eu brinco muito que as minhas clientes que chegam com qualquer tipo de queixa, eu falo, ó, faz o seguinte, vamos fazer uma terapia do orgasmo. Durante uma semana, você vai ter pelo menos um por dia. Sozinho ou acompanhada. Não me interessa como. Você vai ter um por dia. Porque quando você acostuma-se a se dar esse prazer, a ter esse prazer, o nosso corpo, ele libera hormônios, ele libera substâncias que melhoram o nosso cotidiano. Então, tem substâncias que vão ajudar no emagrecimento, que toda mulher quer. Tem substância que vai atuar para diminuir aquela nossa ânsia por comer coisas que não deve. A serotonina é uma das coisas que são incentivadas, e a falta de serotonina gera depressão. Então, eu brinco muito, é a terapia do orgasmo, porque quando você se coloca nessa posição de ter esse prazer, o seu corpo muda. E isso se reflete na tua vida. Com certeza. A gente até brinca, né? Que uma mulher que muitas vezes não tem uma vida sexual ativa, ela acaba ficando triste, enfesada, mal-humorada. Agora, Lorena, nós sabemos que esse mercado voltado para a questão da sexualidade, ele ampliou muito. Hoje a gente percebe que, por exemplo, aquilo que uma pessoa não compraria jamais entraria num sex shop, né? Hoje as pessoas buscam esses produtos sensuais sem tanto receio, né? Não tem medo de se expor. Você observa que por parte das mulheres teve um aumento da busca desses produtos, porque hoje a gente tem, né? Eu estava vendo, hoje você tem vibradores de todos os estilos, você tem óleos, lubrificantes, você tem uma série de pets, né? Quando a gente fala pets, não estou falando de cachorro, né? Estou falando dos pets aqui sexuais. E a gente observa o seguinte, que isso acabou tendo uma grande aceitação. Você percebe que as mulheres hoje têm buscado isso mais, porque antes era mais o homem, né, que buscava sexo shop. Hoje não, hoje a gente já vê que as mulheres estão fazendo adesão a esse mercado. Sim, hoje eu acho que 80% do público do meu público são mulheres. Meu trabalho é um pouco diferente do trabalho das lojas físicas de produtos eróticos, porque o meu trabalho é um trabalho de consultoria. Então, as mulheres ficam mais à vontade de falar sobre o que está acontecendo com elas, então fica mais fácil explicar e inserir esse tipo de produto na vida dela. O meu foco nem sempre é aumentar o prazer entre o casal. O meu foco principal é fazer com que a mulher olhe para si. É uma questão de autoconhecimento, porque a gente, durante nossa vida, a gente foi ensinada que lá não se toca, lá ninguém vê. Então isso criou vários tipos de tabu na cabeça das mulheres que fazem com que elas não consigam viver, experienciar sua sexualidade de uma maneira plena. E a gente sabe, né, Lorena, que muitas mulheres têm um percentual alto. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de sexualidade humana, e nós sabemos que muitas mulheres ainda fingem
ter prazer, né? Eu vejo no consultório em terapias de casal que às vezes você percebe a ausência de conhecimento do próprio corpo, né? Muitas mulheres anorgásmicas porque desconhecem o próprio corpo. Então, esse trabalho que você faz, eu acho muito importante você ressaltar que você não vende apenas os produtos, você presta uma consultoria. Sim. E eu achei muito interessante porque você tem um trabalho que você vai nos locais, né? Por exemplo, se é uma loja de moda, se é uma clínica de estética, você tem esse trabalho de ir, levar os produtos e, além de levar os produtos, dar essa consultoria. Então, realmente, é um trabalho diferenciado. E você tem observado que esse trabalho que você vem fazendo de consultoria na área da sexualidade tem tido bons resultados, Lorena? O que você tem percebido de resultado? Então, a minha logística é, 30% do meu dia eu dedico a esse trabalho, porque ainda estou muito mais voltada para a questão da minha maternidade. E eu percebo que esse pouco tempo que eu tenho, eu já impactei muitas vidas. Começando pela minha. A minha vida mudou bastante depois que eu comecei a revender esses produtos e estudar esse assunto. E as mulheres falam para mim, olha, Lorena, é muito mais confortável conversar com você, porque eu vejo verdade. Uhum. Porque eu brinco muito que a minha missão é meio que uma missão cobaia. Eu não vendo nada que eu não tenha experimentado. Tudo que eu falo são coisas que eu tô experimentando na minha vida e que eu vejo que podem impactar na vida de outras mulheres. E eu tenho tido um feedback muito interessante nesse sentido. Mulheres que não tinham, coragem de se tocar, que achavam que não tinham tido um orgasmo ou que nunca tinham tido um orgasmo, que conseguiram alcançar isso. Então, eu vejo muita positividade no que eu tô desenvolvendo. E é muito interessante, né? Porque além de exercer uma carreira profissional, você ainda está tendo a oportunidade de exercer a maternidade. Então, você conseguiu realmente associar esses dois aspectos. Sim. Lorena, esse tema é um tema para a gente ficar assim, um dia conversando. E eu tenho certeza que grande parte das mulheres que estão nos assistindo, elas sabem, né? A gente precisa falar mais sobre sexualidade. Sim. Isso não é pecado. O que gera a vida é uma relação sexual. Então, Deus, quando Ele já fez tudo direitinho. Exatamente. Então, sexo não é pecado. Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Eu quero que você deixe o seu telefone de contato, principalmente para aquelas clínicas, aquelas lojas que estão buscando fazer um momento diferenciado. Dia dos Namorados, Dia dos Namorados está aí. Eu tenho certeza que você deve ter alguns combos, né? Alguns combos sex love, justamente para esse Dia dos Namorados. Então, passa o seu telefone, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo que vai te procurar, seja para levar para a empresa, ou seja, realmente para procurar, para buscar uma consultoria e principalmente para adquirir os produtos da SOS. Sim, claro. Meu telefone é 98240-9999. O nome da minha loja, que é uma loja itinerante, é Jevu Sensual Boutique, e eu vou estar a postos para te atender pessoalmente ou na tua empresa, da maneira que você se sentir mais confortável. Quer ser feliz? Então, de repente, uma boa consultoria na área de sexualidade vai fazer toda a diferença. Lorena, muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho e hoje o nosso tema é carreira vezes maternidade. Não sai daí, não. Deixa a Prospecta te surpreender. Encontramos o profissional capacitado que você precisa. 20 anos transformando e motivando seu maior patrimônio, seus colaboradores. Com equipe motivada, não há obstáculos para seu crescimento. Prospecta. Aqui cuidamos das pessoas de sua organização com carinho. Estamos de volta com o nosso quadro Profissão Mulher. E o tema hoje é maternidade e carreira. É possível conciliar? Nós sabemos que a mulher, ao longo de muitos anos, ela tem cada vez mais participado do mundo corporativo, ocupando muitas vezes posições de destaques nas empresas, sendo reconhecida profissionalmente, o que acaba promovendo uma independência financeira dessas mulheres. E
é importante ressaltar que essa independência financeira, ela acaba promovendo também uma autonomia, que até bem pouco tempo eram exclusividades masculinas. Além disso, a carga horária de trabalho está muito mais extensa, ou seja, a mulher hoje ela desempenha vários papéis e muitas vezes tem pouco tempo disponível para poder resolver os problemas pessoais e sequer estar em casa com a família. Nós sabemos que isso é algo que acontece com muita constância hoje. Há uma crescente de mulheres que viajam com frequência a trabalho. Eu viajo muito, encontro, né, mulheres no aeroporto, são muitas mulheres que viajam a trabalho e que acabam tornando as suas rotinas cada vez mais estressantes e cansativas. Mas o que acontece quando essa mulher moderna e independente decide engravidar e ter um filho, aí realmente as coisas mudam um pouquinho e isso acaba gerando um grande dilema. Muitas mulheres vivem esse dilema e muitas vezes até querem decidir quando engravidar. Como conciliar essa carreira profissional e a independência financeira conquistadas com muito esforço? E como conciliar isso com a maternidade? Já que a maternidade, ela não dura 9 meses. A maternidade é algo que dura a vida inteira. E como cuidar do seu filho mais inteiramente? Como conciliar o seu trabalho com a sua vida profissional? Muitas vezes, e isso é muito recorrente, as mães, após terem seus filhos, planejam retornar ao trabalho. Quando termina a licença maternidade, que as empresas fornecem, essas mulheres vão voltar para o mercado de trabalho. E muitas vezes, eu escuto muito isso no consultório, mulheres que nesse período decidem muitas vezes abandonar sua carreira profissional, muitas vezes uma carreira profissional de muito sucesso, para cuidar exclusivamente dos filhos. E acabam se tornando mães em tempo integral. E essas mulheres também desejam participar ativamente da criação dos seus filhos, o que requer, evidentemente, disponibilidade de tempo para criar os filhos. E aí o que acontece? Muitas mulheres, em função de abdicar do mercado de trabalho, vão ser mães em tempo integral. E isso é excelente para os filhos, porque você poder acompanhar as diferentes fases do desenvolvimento dos filhos, não tem coisa melhor. Eu acho que cuidar, dar atenção, afeto, são funções estritamente da mãe, né? Da mãe e do pai. E isso é muito importante, por quê? Porque favorece o desenvolvimento emocional e físico dos filhos. Agora, ser mãe em tempo integral também tem as suas consequências? Tem, porque muitas dessas mulheres que tinham suas vidas profissionais e largaram a vida profissional para se desempenhar, né, ou assumir a função de mães em tempo integral, acabam tendo também algumas consequências, ou seja, né, ela abandonou uma vida e vai ser só mãe. E com o tempo, nós temos aí dados de pesquisas que são realizadas, inclusive uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essas mães que com o passar do tempo, né, estão praticamente sendo mães em tempo integral, começam a se sentir sozinhas, começam a se sentir sobrecarregadas com as tarefas domésticas que são intermináveis e muitas vezes acabam gerando uma baixa na autoestima, com sentimentos de desvalorização, de culpa e muitas vezes de dependência financeira. E algumas até relatam casos de solidão emocional. Então, é muito importante que ao fazer a escolha, você tenha clareza. Por quê? Porque ser mãe, você implica em fazer algumas concessões. Estar no mercado profissional, você também tem que fazer algumas concessões. Então, realmente, você associar a vida profissional e a maternidade é um assunto que só você vai poder definir. Não tem receita pronta, o que deu certo para sua amiga pode não dar certo para você. E é muito importante que, sendo a profissional ou a mãe que você saiba fazer a escolha. Tudo tem um tempo e tudo passa. Então é muito importante que você saiba escolher, né, e fazer a sua escolha de uma forma certa. Às vezes é preciso ser mãe, às vezes é preciso ser profissional e muitas vezes é preciso ser as duas coisas. Então, faça a sua melhor escolha, valorize a educação do seu filho, porque a criança cresce e é um tempo que você não resgata. Então, seja mãe,
seja profissional e faça a melhor escolha que você for capaz de fazer. A gente está ficando por aqui, voltamos na próxima semana com o nosso programa sobre elas. Entra lá no nosso canal no YouTube, põe o dedinho, se inscreva, participe, dê sugestão de pautas e vamos fazer Sobre Elas um canal de discussão para nós mulheres. Estou te esperando na próxima semana, tá bom? Até lá!